Livro de Gênesis, capítulo de número 1, assentados mesmo, não precisa levantar, vamos evitar a fadiga, está muito calor, amém, amados? Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 1, versos 1 e 2, e depois segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, do verso de número 15 ao verso de número 19. Todo mundo achou? Amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1, e depois segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, do verso de número 15 ao verso de número 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, do verso de número 15 ao verso de número 19. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos louvar o teu santo nome, te adorar, por tua palavra que acabara de ser lida e que será ministrada ao nosso coração. Ó Deus, fala conosco, leva cativo todo entendimento, a obediência de Cristo, e que não venha ser eu a falar nesse momento, mas venha ser o teu Santo Espírito a ministrar sobre o coração da tua igreja. Ó Deus, acalenta os nossos corações, fala com aquela pessoa, ó Deus, que está com o seu coração triste, que está, ó Deus amado, com o seu coração quebrado diante da tua presença, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua voz. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. É a oração que nós fazemos a Ti, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. O tema da mensagem que nós estaremos ministrando nesta noite: não frustre os seus sonhos. Amados, acabamos de ler a Gênesis, capítulo de número 1, versos 1 e 2. Em seguida nós lemos segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, do verso de número 15 ao verso de número 19. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no verso de número 1 ao verso de número 2, alguns estudiosos vão dizer que entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2, existe um espaço de milhões e milhões e milhões de anos. Quando Moisés ele teve a revelação de escrever Gênesis, ele iniciou esse livro dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. Em seguida ele diz, e a terra era, ou em algumas versões a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Falar de frustração. Entre o versículo 1 e o versículo de número 2, nós podemos aqui falar de uma tentativa de frustração de sonhos. Mas como, pastor?
A Bíblia diz que, no verso de número 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso de número 2, vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. No princípio da criação de Deus, da criação da terra, no princípio do ato da criação do Todo-Poderoso, do nosso Deus, Ele não criou em primeiro plano a terra, nem o ser humano. Deus, Ele criou os seus anjos, aqueles que estavam o assistindo nos céus. Até então, amados, havia uma total harmonia no céu. Os anjos, nas suas funções designadas por Deus, uns adorando, outros trabalhando em prol do reino de Deus, trabalhando nos céus. Mas a Bíblia diz que em determinado ponto da eternidade, houve uma rebelião no céu. A Bíblia diz que um anjo de luz, um anjo que tinha muito poder, muita autoridade, muito reconhecimento da parte de Deus, se rebelou contra o Senhor. Ele chegou a dizer que subiria aos céus e se assentaria no trono do Senhor. E ao ele se rebelar contra Deus, ao ele se levantar contra a autoridade de Deus, contra o poder do nosso Deus, ele foi expulso dos céus. Ele foi lançado do céu para essa terra. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala lá no Evangelho de Mateus, que o viu caindo como um raio na terra. A primeira criação divina, a primeira criação de Deus se relacionando à terra. Algumas pessoas, você fala, pastor, mas o senhor está louco. Não, eu não estou louco, isso é ciência, isso é arqueologia. A primeira criação de Deus, ela foi invejada por Satanás. Ele tentou, de certa forma, frustrar o sonho de Deus pela sua criação. Por algo que Ele criou. Ele criou os céus, Ele criou os anjos, Ele criou a terra. E alguns seres habitavam nessa terra, que não eram, claro, extraterrestres. Mas alguns seres habitaram nessa terra, que hoje a arqueologia acha de toda forma aí no Brasil, aqui na América, nos Estados Unidos, na Europa, os fósseis de dinossauros, de animais gigantes. Mas nós não estamos aqui para pregar sobre dinossauro. É só para os irmãos entenderem o que o pastor quer falar aqui nessa noite. Ao Satanás invejar a criação de Deus, ao Satanás invejar tudo aquilo que Deus havia criado, e a Bíblia diz que ele era o seu corpo, ele era cravejado de pedras preciosas, de diamantes, de esmeraldas, de pedras da mais preciosidade que nós possamos imaginar, do tamanho valor que ele tinha para Deus. Ele se rebelou contra o Senhor. E quando Deus ele viu essa rebelião nos céus, a Bíblia diz que Deus expulsou Satanás do céu com 1/3 dos anjos que se rebelaram também contra o Senhor. Eles foram expulsos do céu. Alguns estudiosos vão dizer que ao ele ser lançado do céu para essa terra, e Jesus ele fala lá em Mateus que o viu caindo como um raio ao ser expulso. Alguns estudiosos vão dizer que ao ele ser expulso do céu, tamanha ira que ele ficou, tamanha raiva que ele ficou, descontentamento por ter sido expulso do céu, ele destruiu tudo aquilo que Deus havia criado aqui nessa terra. Tudo foi destruído com a sua ira. Por isso que alguns estudiosos vão dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 há uma lacuna muito grande. Há um espaço de milhares e milhares de anjos, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. Ela foi criada pelo Senhor. Seres criados por Deus habitaram aqui. Mas devido à ira de Lúcifer, devido à ira de Satanás,
tudo isso foi destruído, achando ele que poderia frustrar um sonho de Deus. Aparentemente, amados, é um sonho frustrado, mas a Bíblia ela nos deixa bem claro que Deus não tem os seus sonhos frustrados. Os sonhos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Quando chega no verso de número 2, o autor sacro ele vai dizer: e a terra era sem forma e vazia. Depois de Deus ter havido criado a terra e dado forma à terra, ela foi destruída pela ira de Satanás. Consequentemente, Deus, ele passa a recriar aquilo que foi destruído. E Moisés, com uma visão espiritual do Senhor, ele diz: e a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Começou a haver aí uma agitação da Trindade, para reconstituir aquilo que havia sido destruído um dia, para reconstruir aquilo que havia sido destruído pela inveja, pela ganância, pelo ódio, pela vontade de se ter aquilo que não é seu, ou aquilo que não era dele. E Deus ele começa a reconstituição daquilo que foi destruído, porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E a Bíblia começa a dizer que disse Deus: e haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. E aí começou Deus a recriar todas as coisas. Começou Deus a colocar ordem na sua obra criacional. Deus ele começou a colocar ordem em tudo. E Satanás, não se dando por satisfeito, já decaído, já com a sua natureza decaída, Deus ele no final da sua criação, a Bíblia diz que Deus ele criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz que o homem e a mulher foram coroa da criação divina. E Satanás, não se dando por satisfeito, mais uma vez, ele tenta frustrar o sonho de Deus. Ele tenta frustrar o propósito de Deus, que era encher essa terra, povoar essa terra, criar um povo para que pudesse adorá-lo e servi-lo. E a Bíblia diz, amados, que a serpente, Satanás travestido de serpente, ele foi lá e enganou Adão e Eva, e houve a queda do homem. E mais uma vez, ele pensou que havia frustrado mais um projeto de Deus, mais um sonho do Senhor. Mas se você for ler a Bíblia a partir de Gênesis capítulo de número 3, Deus ele não se deixa frustrar. Deus ele não se deixa barrar. Deus ele não se deixa ser frustrado quando ele tem um propósito em algo. Mesmo com a queda de Adão e Eva, Deus ele não parou com o seu propósito para com a humanidade. Deus ele fala que um homem nascido de uma mulher, ele pisaria a cabeça da serpente que é Satanás, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que pisaria e que pisa e que sempre vai pisar a cabeça da serpente, que vai pisar a cabeça de Satanás. Nós lemos, amados, e eu dei uma pequena explicação aqui para vocês, que Satanás, ele por 2 vezes, ele tentou frustrar o ato criacional de Deus. Ele tentou frustrar os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Mas eu digo para vocês que os sonhos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os sonhos de Deus, eles não podem ser interrompidos, porque Deus, ele quando projeta algo, Deus, ele quando coloca algo em prática, mesmo que aparentemente aos olhos humanos não vai dar certo, mesmo que aparentemente aos olhos humanos vai ser uma frustração,
mesmo que aparentemente aos olhos humanos é algo que não se tem o porquê investir. Eu quero te dizer que quando Deus ele projeta algo, quando Deus ele sonha algo para a sua vida, quando Deus ele coloca propósitos no seu coração, Satanás ele pode se levantar uma vez, Satanás ele pode se levantar duas vezes, ele pode se levantar quantas vezes ele quiser, que as tentativas dele serão frustradas, porque ele não vai ter nenhum tipo de autoridade sobre a tua vida, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai tentar uma vez, ele vai tentar duas vezes, mas eu te digo nesta noite, meu irmão e minha irmã, que o Satanás ele não pode frustrar os sonhos de Deus para a tua vida. Não fique você pensando que tudo aquilo que você sonhou, que tudo aquilo que você projetou, que tudo aquilo que você arquitetou para a sua vida é simplesmente um sonho frustrado, que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido e minha querida, que os sonhos de Deus para a tua vida ainda estão vivos no dia de hoje. Não frustre os seus sonhos achando que Deus te abandonou, achando que Deus te deixou, achando que Deus te largou pelo meio do caminho, meu irmão e minha irmã, porque Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus não vai deixar os sonhos dele serem frustrados na tua vida. O inimigo ele tenta se levantar, ele tenta arquitetar de todas as formas, barrar os sonhos de Deus para a sua vida, frustrar os sonhos de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 15, ele vai dizer: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Após tudo parecer perdido na nossa vida, após tudo parecer destruído em nossas vidas, o apóstolo Paulo, ele traz à memória uma lembrança de que Jesus Cristo, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando ele chega no verso de número 17, ele diz assim: porém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que hoje tudo se faz novo, ou seja, novidade de vida. Aquilo que foi frustração um dia na sua vida, aquilo que foi um sonho derrotado um dia na sua vida, aquilo que as pessoas disseram que não tem mais jeito na sua vida, que você não vai conseguir, que o seu sonho é loucura, se ninguém conseguiu, por que você vai conseguir? E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas se levantam diante de nós, quantas pessoas se levantam diante de você tentando frustrar os seus sonhos, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não tem condições, dizendo que você é o menor da tua casa, dizendo que você não se
qualificou para isso, dizendo que você não estudou para isso, dizendo que você muitas vezes é um zero à esquerda. Meu querido e minha querida, Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo morreu para que você pudesse ter vida em abundância. Ele mudou a sua vida, Ele te trouxe novidade de vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que hoje tudo se faz novo, e você vive novidade de vida na presença do Senhor. Não dê ouvidos ao que andam falando de você, não dê ouvidos à fofoca, a mentiras, a inveja, a intriga, a difamação, mas dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que te diz nesta noite, para você não temer, para você permanecer em pé, para você permanecer coeso. Meu querido e minha querida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pastor, mas como que eu faço para não frustrar os meus sonhos? Em primeiro lugar, através da pureza. Através da pureza. O ser humano hoje, ele tem perdido alguns critérios. E hoje eu estava falando aqui de manhã, que exteriormente, ou seja, do corpo para fora, nós mudamos muito. A tecnologia avançou, a ciência avançou. O homem não vivia mais do que 50, 60, quando vivia muito era 70 anos. Hoje o homem vive mais, vive 80, vive 90 anos. Hoje um homem de 60 anos, 70, é tido como uma pessoa nova. Imagina eu com 42, é um menino. Exteriormente nós evoluímos, progredimos, tecnologia avançada, internet, ciência avançada, doenças que há 30, 40 anos atrás eram um monstro, como tuberculose, que matava, hoje se cuida dentro de casa, devido à evolução externa do homem. Mas internamente, o homem é o mesmo desde o jardim do Éden, desde a queda de Adão. Tiago, ele vai falar que os nossos pensamentos diabólicos, os nossos pensamentos mundanos, nos afastam de Deus. O homem, ele progrediu tanto, ele evoluiu tanto. Hoje você está aqui, se você quiser falar com uma pessoa lá no Japão, você fala em tempo real, ainda vê o rosto da pessoa. Tamanha evolução. Mas internamente tem faltado pureza. O homem não é puro. Tem faltado pureza no coração do homem. O homem, no seu interior, ele é o mesmo desde a queda de Adão, com a sua natureza pecaminosa, com a sua avareza, com a sua inveja, com as suas concupiscências da carne, dos olhos e da vida. É o mesmo. Mas para nós não termos os nossos sonhos frustrados, nós temos que buscar uma vida de pureza. Lá no livro de Jó, no capítulo de número 17, no verso de número 9, vai dizer: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e ao puro de mão irá crescendo em força. Em Levítico, no capítulo de número 10, no verso de número 3, vai dizer: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Tiago, ele vai dizer: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegarás a vós. Para eu não ter os meus sonhos frustrados, eu tenho que levar uma vida de pureza. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos
se esfriaria. E é o que nós justamente temos visto isso em nossos dias. O amor de muitos se esfriando. Hoje nós não temos mais um pingo de misericórdia pelas pessoas que estão necessitadas ao nosso lado, pelas pessoas que estão passando por problemas. Hoje nós passamos por uma pessoa em situação de rua, mais conhecido como mendigo, e sequer olhamos, e sequer nos condoemos por aquela pessoa. Às vezes, amados, pela correria. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para a escola, eu tenho problema para resolver, eu estou indo ao banco, eu estou indo ao médico, e nós não nos condoemos com aqueles que estão precisando da nossa mão caridosa, de uma palavra amiga. E chegamos até mesmo ao ponto de dizer: você está doido, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para dar para esse mendigo? Não, não dou. Mas isso é bíblico, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o nosso amor se esfriaria, e a pureza de coração ela tem sumido. Já não tinha muito, né? Agora então está pior ainda. Mas para você não ter os seus sonhos frustrados, meu querido e minha querida, mantenha uma vida de pureza. Em segundo lugar, para eu não ter os meus sonhos frustrados, mantenha obediência à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não obedecem mais à palavra do Senhor. Muitas pessoas hoje não seguem mais as orientações bíblicas. Seguem a sua filosofia de vida. Seguem os seus pensamentos. Aquela história: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, mas não é assim. Jesus, ele traz mudança de vida para o nosso interior. Minha avó dizia que pau que nasce torto, morre torto. Depois eu descobri que isso é uma mentira, porque pau que nasce torto, o carpinteiro conserta, que é Jesus de Nazaré. Ele conserta, ele coloca ereto, ele coloca reto. Mas muitas pessoas não querem mais hoje obedecer à palavra de Deus, com as suas vãs filosofias, com seus vãos pensamentos, achando que eu aprendi desse jeito, mamãe, vovó, papai, titio, me ensinou desse jeito. Mas muitas vezes, amados, uma cultura familiar, ela está inserida no verdadeiro erro de Satanás, e não querem obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 8,32, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Para eu não ter os meus sonhos frustrados, eu tenho que obedecer a palavra de Cristo, mesmo que tudo pareça estar dando errado à sua volta, mesmo que o vento esteja contrário, mesmo que tudo pareça que não tem mais solução, meu irmão e minha irmã, Jesus ainda continua com você. Cristo ainda está contigo. O grande problema e a grande questão é que nós achamos que ao nós fazermos uma oração, ao nós fazermos um jejum, ao nós levantarmos uma voz de clamor, Deus vai nos tirar do meio do problema. Não é assim que funciona. Ele vai te deixar lá. Pastor, ele vai te deixar lá, porque Ele quer atravessar com você. Ele quer viver aquele problema com você, porque se Ele te tirar lá de lá, Ele vai te deixar mal acostumado. É igual criança mimada, é igual filho mimado por pai e mãe. Não que nós não possamos dar um mimo aos nossos filhos, mas existem limites. Você dá tanto mimo, o dia que você não der, o filho faz beicinho. O dia que não der, o filho se rebela. O dia que não fizer, fica de cara feia, fica mal acostumado. E nós acabamos criando verdadeiros monstros dentro de nossos lares. Assim é Deus conosco. Deus, Ele nunca vai fazer tudo o que você quer. Deus, Ele nunca vai fazer tudo o que eu quero. Eu estou passando pela luta, Deus está comigo.
Eu estou passando por uma batalha, Deus está comigo. Eu estou passando por uma tribulação, Deus está comigo. Eu estou passando por um momento de enfermidade, muitas vezes Deus não vai me curar naquele momento, mas Ele vai me levar a lugar mais longe, para que lá na frente Ele diga: meu filho e minha filha, você sofreu, você passou por luta, por dificuldade, por adversidade, você passou por uma tempestade, mas em momento algum você esteve sozinho ou sozinha, porque eu estive com você todos os momentos da sua luta, do seu problema e do seu vendaval. Ele não vai simplesmente te arrancar de lá, Ele vai passar por ali com você. Temos exemplos na Bíblia: Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel. Deus, Ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus, Ele não tirou Daniel da cova dos leões. Ele simplesmente deixou com que aqueles 3 homens fossem jogados dentro da fornalha. E quando eles foram jogados lá, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele viu mais um, semelhante ao Filho dos deuses, que é Jesus Cristo. Não dos deuses, mas o Filho do Deus vivo. E ele estava lá, dentro da fornalha com aqueles homens. Ele tinha poder e tem poder para livrá-los? Tinha. Ele poderia muito bem dizer: não vai jogar os meus servos dentro da fornalha. Eu vou simplesmente com o meu poder livrá-los da fornalha. Mas Deus não livrou. Imagina comigo, como que ficou a mente daqueles homens? Sabendo que supostamente eles poderiam vir a morrer queimados. Como que ficou o psicológico? Como que ficou a mente daqueles homens? Mas eles não negaram ao seu Deus. Eles não se prostraram ante a estátua de Nabucodonosor, mas eles permaneceram firmes. Deus, Ele não livrou aqueles homens lá da fornalha. Ele foi para dentro da fornalha com eles. Daniel, a mesma coisa. Deus, Ele não livrou Daniel daquela cova de leões, mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. E muitas vezes, amados, nós achamos que Deus, e fazemos orações: Deus, dá um basta nisso. Muitas vezes quem tem que dar o basta somos nós. Dizer: não quero mais, não vou fazer mais, chega. E nós passamos uma semana, um mês, 2 meses debaixo de luta, e achamos: Deus me abandonou, Deus me deixou sozinho, Deus não tem planos na minha vida. Meu irmão e minha irmã, Deus não te abandona. Ele vai estar com você todos os momentos da sua vida. Se a prova está doendo, já diz o antigo corinho, dá glória a Deus. Se a prova está doendo, já dizia a música, cante aleluia. Mas não desanimes agora, não olhes para trás, não pares, permaneça firme e obediente à palavra do teu Deus, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele falaria e não cumpriria, diria e não faria, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, independente da luta, do problema, da adversidade, da tribulação que você está passando, meu querido e minha querida, Deus está com você, Deus não te abandona, Deus não te deixa, Ele está juntinho de você, e quando chegar o dia da tua vitória, ninguém vai poder ir contra a mão poderosa do teu Deus, porque você venceu, você lutou, você pelejou, você perseverou, e você se manteve em pé, para que o nome de Deus pudesse vir a ser glorificado na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E em terceiro e último lugar, para meus sonhos não serem frustrados, eu tenho que ter uma vida de humildade.
E conforme eu for falando, eu gostaria que você se colocasse em pé, para nós ganharmos tempo. A excelência do poder de Deus se manifesta em vasos de barro. Paulo, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo de número 4, no verso de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, não nossa. Permaneça, meu irmão e minha irmã, um vaso de barro na presença de Deus. Deixa Deus te moldar. Quem já viu aqui um oleiro fazendo um vaso de barro? Um utensílio de barro. Quem já viu aqui? Se nunca viu, bota lá no YouTube que você vai ver. Obras de um oleiro. Ele pega aquela argila, ele amassa, ele comprime, depois ele bota naquele negocinho que fica girando e vai modelando. E aquilo ali demanda tempo. Não é de uma hora para outra. Depois vai para o forno. Passa pelo processo de secagem. É um processo lento, que é doloroso para o barro. E para nós termos uma vida de humildade, nós temos que passar pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas mantenha, meu querido e minha querida, uma vida de humildade na presença de Deus, para que os seus sonhos não venham ser frustrados. Muitas pessoas sonham e não conquistam. Tiago, ele diz: pedis e não recebestes, porque pedis maus. Pedis para o vosso próprio deleite. E muitas vezes, amados, nós fazemos orações, clamores, que me desculpa o que eu vou falar agora, chega fedendo no trono de Deus, chega com mau cheiro diante do trono de Deus, porque são orações egoístas, são blasfêmias diante de Deus, são orações para o meu ego, para os meus deleites, para as minhas vontades, para o meu querer, para a minha satisfação. E não recebemos por quê? Porque pedimos mal, porque não temos sequer humildade para fazer uma oração diante do trono de Deus. Quando na realidade, amados, a Bíblia diz para nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Aí sim, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. O homem não precisa de exaltação de outro homem. O homem não precisa de glória de outro homem. O homem não precisa de reconhecimento de outro homem. O homem precisa da glória, do reconhecimento e da manifestação do poder de Deus na sua vida. Por isso que muitos sonhos são frustrados hoje, porque não mantém a pureza, porque não mantém a obediência à palavra de Deus, porque não mantém a humildade. Satanás, ele tentou frustrar o sonho de Deus uma vez, ele tentou frustrar o sonho de Deus 2 vezes, mas ele se esqueceu que estava lidando com o soberano, ele se esqueceu que estava lidando com o Todo-Poderoso, ele se esqueceu que estava lidando com o Criador dos céus e da terra. Não deixe os seus sonhos serem frustrados. Não deixe os seus sonhos sucumbirem pelo meio do caminho. Mantenha-se firme, mantenha-se dedicado, mantenha-se constante, mantenha-se firme na palavra, mantenha-se em oração, mantenha-se com a vida de pureza, mantenha-se com a vida de obediência à palavra de Deus, mantenha-se com uma vida de humildade, porque eu não tenho dúvida, meu irmão e minha irmã,
que aí sim, quando você se achegar a Deus, a Bíblia diz: se achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Se achegue, se achegue, se achegue a Deus, e aí sim, você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir a glória, você vai sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque você reconheceu que sem Ele nada você pode fazer. Aleluia! Creio que Tu és a cura. Creio que aleluia, és tudo aleluia, para aleluia, mim. aleluia, aleluia. Não frustre os seus sonhos. Creio que Não frustre. Tu és Não a frustre. vida. Bem baixo. Creio Não frustre. que Não frustre os seus sonhos. igual a Coloque-os diante do altar de Deus. Coloque-os Jesus, eu diante do altar do nosso Deus. preciso de Ti. Tudo aquilo que você sonhou um dia, mesmo que você acha que já foi perdido, mesmo que você acha que já morreu, você acha, mas ainda está vivo diante do Senhor. Deus, Ele só está esperando uma posição sua. Deus, Ele só está esperando você tomar uma atitude para Ele falar: está aqui, filho, ó, volte a sonhar. Está aqui, minha filha, volte a sonhar. E progrida, e cresça, e cresça, e cresça, e seja um grande homem, uma grande mulher. Porque os sonhos de Deus na sua vida não podem se frustrar, a não ser que você dê permissão para isso. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, e colocar os nossos sonhos diante do Teu altar. Muitos aqui, ó Deus, provavelmente já deixaram de sonhar, já deixaram de crer, já deixaram de acreditar em dias melhores. Mas eu te peço, ó Deus, que não deixe o sonho do Teu filho e da sua filha morrer. Não deixe o sonho do Seu povo, ó Deus, se sucumbir. Não deixe, ó Deus amado, o inimigo das nossas almas prevalecer sobre os nossos sonhos. Mas mantenha-os vivos, ó Pai, trazendo novidade de vida, trazendo esperança, trazendo gozo, alegria ao coração do Teu filho e da Tua filha. Ó Deus, eu quero abençoar a Tua igreja, ó Pai, e quero clamar ao Senhor para que eles voltem a sonhar. Voltem a sonhar. Voltem a sonhar, ó Pai. Ó Deus, eu quero abençoar a Tua igreja, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome do nosso Senhor Jesus, eu abençoo a Tua igreja e profetizo, meu Pai, dias de vitória, dias de sonhos realizados. Profetizo dias de novos sonhos e dias de vitória para a Tua igreja. É a oração que eu faço ao Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Aleluia.